Alô, galerinha do canal Bionline, professor Marcos André, e a aula de hoje, de revisão de hoje, nós vamos falar sobre um dos tópicos mais cobrados na prova do Enem, genética. Então se liguem na revisão do canal Bionline sobre genética. Alô, galerinha, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um dos conteúdos que mais chama a atenção dos alunos, até mesmo porque, em algumas situações, envolve cálculo, né? E essa base de cálculo ela é fundamental para o aluno. É fundamental que você entenda como é que se dá o cálculo da probabilidade em genética, embora o Enem, nos últimos anos, venha cobrando cálculo de probabilidade relativamente simples quando vem em suas provas. Então, dá uma olhadinha aí, pessoal, na primeira questão. Vamos lá. O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar. O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ser portador desse alelo é de. Então vamos primeiro aqui colocar algumas informações importantes, né? Então a primeira situação que a gente tem que considerar é que ele está trabalhando com o indivíduo número 10. Perceba que ele está preocupado em transmitir esse alelo. Então, ele quer saber a probabilidade de ele ser portador desse gene. Então, para isso, nós temos aí o heredograma. Vamos analisar agora algumas situações que são importantes, tá, para qualquer questão na área de cálculo de probabilidade que aborde, por exemplo, a habilidade 13. Primeiro ponto, eu tenho 3 indivíduos que manifestam um caráter. Eu tenho 2 mulheres e um homem. Como o número de mulheres afetadas é aproximadamente igual ao número de homens afetados, eu estou trabalhando com uma herança autossômica. Agora nós precisamos definir se essa herança autossômica, se ela é dominante ou recessiva. Primeiro ponto, a gente verifica que esse caráter pula gerações, então é indicativo de recessividade. Segundo ponto, eu tenho um casal que é normal, tendo uma criança afetada. Isso então ratifica a recessividade desse caráter. Então a gente pode dizer que essa menina afetada é azinho-azinho, onde um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Como os pais são normais, a gente vai caracterizá-los como sendo heterozigotos, correto? Então esse é um ponto fundamental. Então a gente já sabe que os pais são heterozigotos. Não esqueçam que o problema trabalha com esse cara aqui de número 10. Então ele quer saber qual é a probabilidade dele ser portador desse gene. Então vamos cruzar os pais dele. É no cruzamento dos pais que nós vamos obter a resposta. Então, fazendo o cruzamento direitinho, ó, primeiro com o primeiro, eu vou ter azão, azão. Primeiro com o segundo, azão, azinho. Segundo com o primeiro, azão, azinho. Segundo com o segundo, nós vamos ter azinho, azinho. Então, veja, como esse cara já nasceu e ele nasceu normal, esta possibilidade ela não existe. Então, para nós calcularmos a probabilidade de ser portador do alelo, o número total de possibilidades reduziu para 3. Quantos dos 3 tem o alelo que condiciona o caráter? 2. Então, a probabilidade é 2/3. Se a gente vai obter a porcentagem a partir de 2/3, a resposta seria 67%. E a letra correta é a letra D de dado. Tudo bem? Então dá uma olhadinha para mim. Por que eu considerei apenas 3 e não 4 possibilidades? Porque no heredograma o cara já nasceu, isso é importante, ele nasceu normal. Então como ele nasceu normal, ele não tem condições de ser azinho-azinho, porque o indivíduo que é azinho-azinho manifesta o caráter que a questão está apresentando. Deu para compreender? Por isso que eu saí de 4 possibilidades no total para 3. Vamos para a segunda questão, que também trabalha uma ideia de probabilidade genética. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas para o gene determinante desse caráter. Então vamos lá trabalhar com as informações do texto. Acompanhem o raciocínio, pessoal. Ele diz que as pessoas não anãs são homozigotas recessivas. Isso aqui é essencial para nós resolvermos a questão. Por quê? Porque se ele traz essa ideia,
Se ele traz essa ideia, a gente pode então definir que as pessoas que eu vou chamar de normais, que são aquelas que não manifestam o nanismo, as pessoas que nós vamos considerar como normais, que não manifestam o nanismo, todas são azinho, azinho. Tudo bem? Então, os indivíduos que manifestam o nanismo, os indivíduos que manifestam o nanismo seriam azão traço, porque pode ser homozigoto ou heterozigoto. José é um anão. Eu vou representar aqui o José. Vou representar com um quadradinho que indica o sexo masculino, achurado, porque ele é afetado. Só que ele tem uma informação interessante. A mãe do José tem o nanismo, então a mãe o representa também dessa maneira. Porém, o pai do José, ele é normal. Se o pai do José não tem o nanismo, então o pai dele é azinho, azinho. Esse alelo do pai vem parar aqui no José. Então, o José tem esse gene do pai. Como ele tem o nanismo, o José ele é heterozigoto para essa condição. É casado com Laura e Laura não tem o nanismo. E qual é a pergunta? Qual é a probabilidade desse casal ter uma filha anã? Perfeito. Já definimos o genótipo do casal. Vamos fazer o cruzamento. Primeiro com o primeiro, azão, azinho. Primeiro com o segundo, azão, azinho. Segundo com o primeiro, azinho, azinho. Segundo com o segundo, azinho, azinho. Então, a probabilidade de nascer com nanismo está bem aqui. Chances no total são 4. Desses 4, quantos teriam nanismo? 2. Simplificando o meio. Beleza. Mas o aluno que é precipitado, ele vem imediatamente e marca os 50%. Mas está errado. Por quê? Porque ele pediu uma filha. Se ele pediu uma filha, eu sei que a probabilidade de nascer uma menina é meio. Então, eu tenho que pegar esses 50% do nascimento de uma criança com nanismo e multiplico por meio, que é a probabilidade de nascer uma menina. Então, são duas probabilidades, de ter o nanismo e de ser do sexo feminino. E essa probabilidade, a multiplicação de meio vezes meio, vai dar 1/4, que simplificando corresponderá a 25%. Então, a letra correta desse item é a letra B de bola. Dá uma olhadinha para mim. Por que, neste caso, eu considerei as 4 possibilidades e a anterior apenas 3? Porque aí a criança ainda vai nascer. Então, tem que levar em consideração todas as possibilidades referente a um próximo nascimento. Aquele o cara já tinha nascido, lembra? Então, esse é um detalhezinho importante. Por que eu multipliquei por meio? Porque pediu sexo. Se fosse um filho anão, seria a multiplicação seria feita por meio da mesma maneira. Então, sempre que pedir o sexo do bebê, calcula a probabilidade para a característica que você está analisando e, em seguida, multiplica por meio. Se fossem 2 meninas, como é que eu faria? 1/4 vezes 1/4. Tudo bem que para uma menina é 1/4, para outra menina também será 1/4, então eu faço a multiplicação. Ou seja, o número de crianças corresponde ao expoente. Então, seria 1/4 elevado ao quadrado. Tudo bem, meus amores? Vamos lá para a próxima questão? Ok, galerinha. A próxima questão coloca a seguinte situação, olha lá. Uma mulher deu à luz ao seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação de seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o sangue O negativo. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Beleza. O sangue da criança é O positivo. Tudo bem? O sangue da mãe é O negativo. Beleza. Então, aconteceu um probleminha aqui, né, pessoal? Aconteceu um probleminha de incompatibilidade sanguínea. Então, dá uma olhadinha para mim. Aí ele está analisando a possibilidade de uma transfusão sanguínea que envolve grupos do sistema BO e do fator RH. Na nossa aula de grupos sanguíneos, nós falamos como isso acontece. A gente sabe, por exemplo, que o grupo O é o doador universal, correto? O AB, por sua vez, é o receptor universal. O negativo é o doador universal para o fator RH, enquanto que o positivo é o receptor universal. No entanto, na situação que ele está apresentando é completamente diferente. Ele está falando que o sangue do bebê é positivo e o sangue da mãe é negativo.
Então, a doação aí envolveria um sangue RH positivo para um sangue RH negativo. Qual é o grande problema, pessoal? É que esta mulher, ao receber o sangue, ela vai reconhecê-lo, o sangue do bebê, ao entrar em contato com o sangue da criança, ela vai reconhecê-lo como sendo um elemento estranho. E ao reconhecê-lo como elemento estranho, ela passa a se defender desse sangue da criança e passa a produzir anticorpos específicos contra o fator RH, por isso é chamado de anticorpo anti-RH. Nesse caso, essa mulher que passa a produzir anticorpos anti-RH, a gente vai afirmar que ela está sensibilizada. É aí que está a causa de uma doença chamada de doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal. Na eritroblastose fetal, a mãe é RH negativo, o filho é RH positivo, mas geralmente a doença ela aparece a partir da segunda criança RH positivo, se essa mulher foi de fato sensibilizada. Então, como é que a medicina evoluiu no sentido de permitir a proteção contra a doença hemolítica do recém-nascido? E aí criou-se um método de profilaxia. Se essa mulher é RH negativa e teve uma primeira criança RH positiva, ou, de repente, num caso de aborto, entrou em contato com o sangue positivo, para evitar a sensibilização dessa mãe, ela aplica-se nessa mãe o anticorpo anti-RH. Então, esses anticorpos têm uma finalidade, que é destruir as hemácias do bebê. Isso mesmo, pessoal. Como as hemácias da criança estão circulando pelo sangue materno e ela não tem o antígeno RH e o sangue do bebê tem, quando se aplica o anti-RH, esse anticorpo destrói as hemácias fetais. E ao destruir essas hemácias fetais, impede que a mãe possa produzir seus anticorpos. Porque se a mãe produz os anticorpos, você sabe que isso está associado ao sistema imunológico, e uma das características do sistema imunológico, além, é claro, da especificidade, é da sua memória, porque eu tenho células da memória imunológica. Então, evitar essa sensibilização é o principal objetivo desse método. Então, se aplica anti-RH no intuito de destruir as hemácias fetais, impedindo que a própria mãe produza os anticorpos anti-RH, evitando assim que ela venha a ficar sensibilizada. Então, vamos voltar para a questão para fechar o gabarito? Qual é a função dessa solução de anticorpos? Modificar o fator RH do filho? Claro que não tem nada a ver. Formar a memória imunológica da mãe? Justamente o contrário, é evitar que ela venha a formar essa memória imunológica. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe? Ainda não houve tempo suficiente para a mãe produzir os anticorpos. Promover a alteração do tipo sanguíneo materno? Não, só há mudança do tipo sanguíneo se houver mudança na matriz, no perfil genético dessa mulher. Então a letra correta é a letra B de bola. Então dá uma olhadinha para mim. Então tome muito cuidado com a causa da eritroblastose fetal e as possíveis formas, especialmente neste caso, de profilaxia, de prevenção da eritroblastose fetal ou da doença hemolítica do recém-nascido. Fechou? Vamos para a próxima questão? Acompanhe aí, pessoal, a leitura da questão. A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária, por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de doenças já era aplicada rotineiramente em hospitais. Percebam que nesse item apenas 27% dos alunos que fizeram acertaram, né? Então vamos lá. Ele está trabalhando com a ideia de terapia celular. Como o próprio nome sugere, pessoal, terapia celular é um tratamento utilizando célula. Tudo bem? Nesse caso, a terapia celular pode fazer a regeneração de tecidos. Aqui, dá uma olhadinha para mim agora. Hoje em dia, o tipo mais interessante de terapia celular que vem sendo desenvolvido é a utilização de célula-tronco. Então, fique atento. Utiliza-se célula-tronco, especialmente a embrionária, por ser a melhor, vamos supor, mas a célula-tronco adulta, obtida, por exemplo, do cordão umbilical, também ela é interessante. Essa célula-tronco tem a capacidade de se diferenciar, de se especializar, de formar tecidos específicos. Então, ela é muito interessante nesse contexto de terapia celular. Só que a terapia celular não é apenas a partir da célula-tronco. Há muito tempo, esse tipo de tratamento ele vem sendo feito. Por exemplo, se você perde sangue com uma quantidade, um volume de sangue significativo, qual é a terapia celular que é prescrita para você inicialmente? Uma transfusão sanguínea. Se o indivíduo tem um problema, digamos, com coagulação sanguínea, qual é o tipo de terapia que pode ser utilizada?
a transfusão de plaqueta. Embora a plaqueta, você sabe que não é considerado um tipo de célula. Nós vimos isso na aula de tecido sanguíneo, correto? Então, fiquem atentos. A transfusão sanguínea é uma forma de terapia celular. Inclusive, só pode ser feita desde que haja compatibilidade. Então, por exemplo, o cara do grupo A recebe sangue de A ou O. O cara do grupo B recebe sangue do B ou O. O cara do grupo O só recebe sangue do O. E o cara do grupo AB pode receber sangue de qualquer grupo sanguíneo. Ele é considerado receptor universal, enquanto o O pode doar sangue para todo tipo sanguíneo, por isso ele é chamado de doador universal. Tudo bem? Então, as transfusões sanguíneas correspondem a formas bem mais antigas de terapia celular. Então, vamos para a possibilidade de resposta? Vacina. Não, porque vacina está associada a induzir o organismo à produção de anticorpos. Biópsia é quando você analisa um tecido para verificar se uma alteração histológica pode ser maligna ou benigna. Hemodiálise, quando é feita uma filtração artificial do sangue. Quimioterapia é uma forma de tratamento utilizando substâncias químicas, muito comum a palavra relacionada a tratamento de câncer. Transfusão de sangue seria a terapia celular que nós estamos analisando no contexto do item. Tudo bem? Vamos lá para a próxima questão, pessoal? A distrofia muscular de Duchenne é uma doença causada por uma mutação em um gene localizado no cromossomo X. Beleza, essa informação é importante. Se o gene está localizado no cromossomo X, provavelmente estamos trabalhando com uma herança ligada ao sexo. Por que não obrigatoriamente ligada ao sexo? Porque o cromossomo X tem duas regiões, a homóloga e a não homóloga. Se o gene estiver na região homóloga, é uma herança parcialmente ligada ao sexo, de difícil definição, inclusive até mesmo para os geneticistas. Por isso que, na grande maioria das vezes, na totalidade, quase que 100%, eu vou colocar, você audacioso em colocar 99,9% das questões cobradas em vestibular são de herança ligada ao sexo. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeos monozigóticos. Isso aqui é importante porque gêmeos monozigóticos são aqueles indivíduos geneticamente idênticos. Eram portadores de um alelo mutante. Então, elas eram portadoras de um alelo. Então, significa dizer que elas não são homozigotas para o gene da distrofia muscular de Duchenne. Elas são heterozigotas. Elas seriam XDzão, XDzinho. O interessante é que uma delas apresentava o fenótipo. Uma delas apresentava o fenótipo, enquanto a outra apresentava o fenótipo normal. E olha aqui essa situação, ó, 17% apenas dos alunos acertaram esse item. Dá uma olhadinha para mim. Quando a gente analisa esse tipo de questão que envolve herança ligada ao sexo, a gente tem que tomar muito cuidado com um dos comportamentos que mais chama a atenção para esse padrão de característica. É que nós sabemos que o cromossomo X ele tem a capacidade de se condensar no sexo feminino. O sexo feminino ele apresenta dois cromossomos do tipo X, por isso que a gente diz que as mulheres são XX, o homem é XY. Então, uma pesquisadora chamada de Mary Lyon, analisando células somáticas das fêmeas, verificou que o cromossomo sexual ele pode compensar a dose do sexo masculino. Como as mulheres têm dois cromossomos e o homem tem apenas um cromossomo, um desses cromossomos se condensa para formar a cromatina sexual. Só que essa condensação ela é aleatória. Essas gêmeas monozigóticas, portanto geneticamente idênticas, XDzão, XDzinho, durante o desenvolvimento embrionário, você pode ter o X condensado com o gene normal em uma das mulheres e na outra irmã o X condensado com o gene defeituoso. Dessa maneira, nestas mulheres eu vou ter o fenótipo normal, enquanto que nas anteriores o fenótipo mutante. Isso nós chamamos de expressividade variável do heterozigoto. Por isso que em alguns casos específicos, por exemplo, para daltonismo, a visão direita no sexo feminino em uma das mulheres, uma mulher normal portadora, por exemplo, pode ter o problema de discernimento de cores, ou seja, ela pode ser daltônica, e na visão esquerda dela, por exemplo, sendo fenotipicamente normal. A diferença disso é a condensação aleatória do cromossomo X. Então vamos para as possibilidades de respostas? A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicado pela dominância incompleta do alelo mutante? Nada a ver. Falha na separação do cromossomo X? Também não tem nada a ver, porque isso não envolve mutação cromossômica.
Recombinação cromossômica na divisão celular embrionária, recombinação está associada à meiose e a divisão celular no embrião é mitose, então não tem nada a ver. Origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem materna na outra, não tem nada a ver. Por quê? Porque o cromossomo X veio do pai e veio da mãe, só que não há diferença entre as gêmeas, pois elas são geneticamente idênticas. Então o gabarito para esse item é a letra D de dado, inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão, que resulta nos dois embriões. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então vamos passar para a próxima questão agora? A próxima questão diz o seguinte, pessoal, acompanhe aí. A reação em cadeia da polimerase, na sigla em inglês PCR, é uma técnica de biologia molecular que permite a replicação, a reprodução, a duplicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio. Duas ligações de hidrogênio entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. 31% de acerto desse item que foi cobrado no ano passado. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então vamos analisar a nossa possibilidade de resposta? Olha só, galerinha, no texto tem algumas informações que são fundamentais. O fato de ele falar que a molécula de DNA ela é estabilizada por meio de ligações de hidrogênio estabelecidas entre as bases nitrogenadas. E no próprio texto ele diz que existem 2 entre A e T, 3 entre G e C. Vamos um pouco além. Aqui eu tenho as famosas bases púricas, enquanto que aqui ao lado eu tenho as famosas bases pirimídicas, de tal forma que a gente pode afirmar que a somatória das bases púricas é igual à somatória das bases pirimídicas. Então, A mais G é igual a T mais C em uma molécula bifilamentar, como é o caso da molécula de DNA. Não esqueça que o modelo de DNA foi proposto por James Watson e Francis Crick, na qual eles dizem que a molécula de DNA é constituída por 2 filamentos complementares, aonde entre esses filamentos há a interação das bases nitrogenadas por meio de pontes de hidrogênio. Então, para que essa molécula de DNA possa se duplicar, é necessário que essas pontes de hidrogênio sejam quebradas. E isso a partir ou por meio da técnica do PCR é feito com a elevação de temperatura. Então ele quer qual desses segmentos seria o mais fácil de ser quebrado, de ser desnaturado. Para isso é fundamental você apenas contar a quantidade de pares a ter, porque como só tem 2 pontes de hidrogênio ligando, seria mais fácil de quebrar. Então aqui eu tenho 2, correto? 2. Olha aqui, quantas eu tenho? 1, 2, 3. Aqui quantas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui agora. 1, 2, 3. E aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, qual é o segmento que tem maior quantidade do par AT? A letra C de casa. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha para mim. Toma muito cuidado como é que a molécula de DNA ela funciona, Então, a molécula de DNA ela armazena informação genética que é repassada para uma molécula de RNA mensageiro e, em seguida, o RNA mensageiro é traduzido numa molécula de proteína. Essa molécula de proteína pode ser estrutural ou pode ser uma enzima. Então, toma muito cuidado na falha, na produção de enzima que desencadeia um processo, uma alteração metabólica. Então, quando a gente analisa as doenças genéticas, muitas delas são decorrentes dessas mutações gênicas que acabam impossibilitando a produção de uma enzima, determinando um fenótipo X, Y ou Z. Tudo bem? Só que a molécula de DNA tem a capacidade de sofrer a duplicação, famosa duplicação chamada de semiconservativa.
E para que haja essa duplicação é necessária a participação de uma enzima chamada de DNA helicase. E ao longo desse processo abre-se uma forquilha de replicação, uma bolha de replicação. E o que é que nós observamos? Que na origem da bolha de replicação há nada mais, nada menos uma grande quantidade de AT. Qual é a justificativa? O fato de essas duas bases nitrogenadas estarem unidas por meio de 2 pontes de hidrogênio, enquanto o PAGC por 3 pontos de hidrogênio. Não confundam que o modelo de dupla hélice proposto por James Watson e Francis Crick compara a molécula de DNA a uma escada contorcida, por isso aquela relação dos degraus a ponte de hidrogênio. Mas eu tenho os corrimãos, que seriam as ligações fosfodiéster, que é entre nucleotídeos adjacentes. Então fiquem aí ligados na questão da estrutura da molécula de DNA. Vamos para a próxima questão agora, pessoal? Vamos lá? No Brasil, a incidência da esquistossomose vem aumentando bastante nos estados da região Nordeste e em Minas Gerais. Para tentar diminuir estes números, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou a primeira vacina do mundo contra essa doença. A expectativa é que o produto chegue ao mercado em alguns anos. A tecnologia desenvolvida, então olha para mim, qual é a tecnologia desenvolvida? Vacina. O que tem na vacina? Antígeno. Qual é a função da vacina? Estimular a produção dos anticorpos, por isso é uma imunização ativa. Ela induz a imunidade, ela estimula a produção de imunoglobulinas específicas, que são os anticorpos. Em que situação você aplica a vacina? Para uma forma de prevenção, profilaxia. Eu quero evitar uma determinada doença, então posso utilizar a campanha de vacinação para reduzir o número de casos de doenças com o passar do tempo. Tudo bem, pessoal? Então vamos para as alternativas possíveis? A tecnologia desenvolvida tem como finalidade promover a sobrevida do paciente? Não. Diminuir sintomas da doença? Não é tratamento, é profilaxia. Atenuar os efeitos colaterais? Não é tratamento, é profilaxia. Curar o paciente? Não é o tratamento, é profilaxia. A alternativa que nós temos é a letra A. Impedir a manifestação da doença. Olha para mim agora. Não confundam vacina com soro. Soro tem anticorpo específico, serve para neutralizar o antígeno, é uma forma de imunização do tipo passiva. É uma forma de imunização do tipo passiva, porque o indivíduo recebe os anticorpos prontos, geralmente produzidos em animais experimentais. Vamos para a próxima questão agora? Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnica de manipulação genética em laboratório, o gene da resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, dá uma olhadinha para mim. É interessante você levar em consideração que aí eu estou trabalhando com a produção de um organismo geneticamente modificado, correto? Então o cientista observou que a erva daninha não era atingida pela praga, ela era resistente à praga. E a planta da lavoura, que eu vou chamar de planta X, era sensível a essa praga agrícola. Então o que o geneticista fez? Pegou o gene presente na erva daninha e transferiu para essa planta que ele queria cultivar. E a partir de agora, ela passou a ter resistência a essa praga agrícola. Então, o que acontece, pessoal? A biotecnologia, por meio de uma técnica chamada de tecnologia do DNA recombinante, possibilita a manipulação genética dos organismos. E a partir dessa manipulação genética, eu posso transferir genes entre indivíduos de espécies diferentes. Todo organismo que recebe um gene de uma outra espécie ele é classificado como transgênico. Perceba que todo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas não quer dizer que todo geneticamente modificado seja um transgênico. Se eu pego uma espécie X e anulo, inibo um gene dela, é geneticamente modificada? É transgênica? Não. Mas nesse caso do item, veja que ele pegou um gene da erva daninha, transferiu para a planta que ele queria e a partir disso obteve um fenótipo desejado, que é a resistência a essa praga agrícola. Então essa planta que recebeu um gene da erva daninha é uma planta transgênica. Então a alternativa correta, dá uma olhadinha aí para as nossas possibilidades de respostas, vai ser a letra E. Clone seria uma planta geneticamente idêntica a outra. Híbrida geralmente é produto do cruzamento entre espécies diferentes resultante em um indivíduo estéril. Mutante é quando você, por um fator qualquer, induz uma alteração na sequência de DNA de um gene específico. Dominante, a partir daí, não tem nada a ver com a relação que nós estamos trabalhando. E a letra correta é a letra E. É uma planta transgênica. Acompanhe aí, pessoal, a próxima questão.
O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 está representado na figura. As barras escuras correspondem a genes compartilhados. Tudo bem? Então vamos lá analisar. Primeiro ponto que a gente tem que verificar aqui nesse tipo de questão, pessoal. O que ele quer? Ele quer que nós venhamos a identificar quem é o filho do casal. Beleza. Quem é o filho do casal? As possibilidades estão aqui. São esses 5 indivíduos bem aqui. Então, tenho mãe e o pai. Veja que a gente está trabalhando com 1, 2, 3, 4, tá? 4 sequências gênicas que elas precisarão estar compartilhadas. Veja a primeira sequência gênica presente na mãe. Olha aqui, ó. Quem é que vai apresentar? O indivíduo número 3. Correto? Apenas ele. Veja a sequência gênica do pai. Ó, está presente em 1, está presente em 2. Veja agora, pessoal, a terceira sequência gênica que está aqui localizada na mãe. Está presente no 3 e no 5. A quarta sequência gênica está aqui no pai. Está presente no 1 e apenas no 1. A próxima sequência gênica da mãe está presente no 2 e no 4. A próxima sequência gênica também é da mãe. Nada. A próxima sequência gênica agora é do pai. Presente no 3. A próxima sequência gênica também no pai. Presente no 4. Então já analisamos quais são as sequências gênicas da mãe e do pai. E desses dois, qual dos filhos tem maior semelhança? O de número 3, porque a semelhança resulta, 1, 2, em 3 sequências gênicas. Então a alternativa correta é a letra C de casa. Dá uma olhadinha para mim. Quando você faz uma análise de teste de DNA, você tem que analisar a sequência. Qual é a maior semelhança na sequência de bases nitrogenadas? É isso que é feito no teste de DNA. É utilizada uma sequência não codificante, chamada de VNTR, e que ela é importante justamente para estabelecer padrão de especificidade e de identificação de indivíduos. Não é à toa que hoje é a principal forma de identificação de filhos em uma dúvida de paternidade. Tudo bem? Então fiquem atentos a esse detalhezinho. Nesse caso, nós fizemos análise de DNA nuclear, mas poderia também ser feito a análise de DNA mitocondrial. E quando é feito a análise de DNA mitocondrial, a gente tem que analisar que por meio dessa técnica só é identificada a ancestralidade materna, porque o DNA da mitocôndria vem exclusivamente da nossa mãe. Então fique atento a esse detalhezinho importante. Tudo bem? Vamos para a próxima questão agora? Os indivíduos de uma população de uma pequena cidade fundada por uma família de europeus são frequentemente frutos de casamento consanguíneo. Então vamos lá, galerinha. Casamento consanguíneo é aquele tipo de casamento onde os indivíduos são aparentados. Grande parte dos grupos familiares dessa localidade apresenta membros acometidos por uma doença rara. Membros acometidos por uma doença rara. Identificada por fraqueza muscular com início a partir dos 30 anos de idade. Em famílias com presença dessa doença, quando os pais são saudáveis, somente os filhos do sexo masculino podem ser afetados. Isso aqui é importante, é essencial. Sempre que você tiver numa situação problema, bem claro que o casal normal só pode ter meninos afetados, é porque essa herança não é autossômica e está associada a um cromossomo. E qual é o cromossomo, pessoal? O cromossomo X. E mais ainda, esse homem é XY, correto? Então, para ele ser afetado nessa situação, ele é X azinho Y. Olha lá, o Y veio do pai. Então, o pai é X azão Y. O X veio de quem? Veio da mãe. Então,
Então, a mãe é X, azão, X, azinho. Então, quem transmitiu o alelo mutante para essa criança foi a mãe. Então, tem uma herança ligada ao sexo recessiva. Mas vamos analisar mais informações. Mas em famílias cujo pai é acometido pela doença e a mãe é portadora do gene, 50% da descendência é afetada. Então, se o pai é afetado, casado com uma mãe portadora. Então, o pai é X, azinho, Y. A mãe é portadora, então a mãe é X, azão, X, azinho. Então, um X vem do pai, outro X vem da mãe, certo? Então, nós vamos ter, X azão, X azinho, seria uma mulher normal. X azinho, já mudou. Aí eu já tenho uma mulher afetada. Volto a falar, eu não escrevo assim, tá? Porque eu estou escrevendo com mouse. X azão, Y é um homem normal. X azinho, Y é um homem afetado. Correto? Então, veja que 50% dos indivíduos, 50% dos descendentes são afetados, enquanto que os outros 50% são normais. Então, bateu com o que ele está falando, o que nos fecha o gabarito como sendo letra A. Agora, toma muito cuidado, tá? Pode nascer uma menina afetada? Pode, desde que o pai dela seja afetado, correto? E mais, se essa menina tiver, por exemplo, vários filhos, o que acontecerá com os filhos do sexo masculino dessa mulher? Se ela tiver vários meninos, todos esses filhos serão o quê, pessoal? Afetados. Então, uma mulher afetada transmite essa característica para 100% de seus filhos. Tudo bem? Esse é um padrão para a herança ligada ao sexo recessiva. Vamos para a próxima questão aí, pessoal. Não para. Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta a alta quantidade de radiação liberada por um aparelho de raio-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à exposição anterior da mãe à radiação. O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança? Dá uma olhadinha para mim. Como essa mulher ficou exposta à radiação, essa radiação causou uma mutação, correto? Beleza. Só que as mutações que nós adquirimos por uma exposição à radiação, por exemplo, poderão ou não ser transmitidas à descendência, correto? Nós temos dois grupos de células, as somáticas e as germinativas. As somáticas são aquelas que só se dividem por mitose e, portanto, não transmitem à nossa descendência a característica ou o gene mutado que acabou surgindo por uma exposição a um fator ambiental. É diferente das células da linhagem germinativa, espermatozoides ou óvulos. Estas, sim, por sofrerem meiose, caso venham apresentar uma mutação nova, são capazes de transmitir essa mutação à descendência. Então, a possibilidade dessa criança ter nascido com anemia como em função da exposição da mãe aos raios-x, como vem apresentado aí no item, deve-se, sobretudo, a uma mutação que aconteceu no gameta desta mulher. Então, se aconteceu no gameta, na célula da linhagem germinativa, ela vai ter condições de transmitir a descendência. Fechou? Vamos analisar, então, as alternativas propostas? O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança? A célula ovo, ou seja, o zigoto, sofreu uma alteração genética? Não, porque tem que sofrer antes, obviamente, do processo de formação desse zigoto. As células somáticas da mãe sofreram uma mutação? Não, porque só será transmitido se for na linhagem germinativa. As hemácias da mãe que foram transmitidas à criança não eram normais? Não tem nada a ver, porque hemácia nem núcleo tem. As células hematopoéticas sofreram alteração no número de cromossomos? Não, porque não está trabalhando com mutação cromossômica e sim mutação gênica, não tem nada a ver a questão das células hematopoéticas. Então, a alternativa correta é a letra B de bola, a letra C de casa, perdão. A célula gamética que foi fecundada, sofreu uma mutação. Correto? Tudo bem? Vamos para a próxima questão agora, pessoal?
A cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica 47XY mais 18 e aí eu tenho 16% de acerto. Dá uma olhadinha para mim. O cariótipo é o conjunto cromossômico de uma determinada espécie. Para a espécie humana, o cariótipo tem 46 cromossomos. São divididos em 23 pares de cromossomos. Do primeiro ao 22º par são os autossômicos. O último par são os sexuais. Se o indivíduo tiver o Y, é do sexo masculino. Se ele não tiver o Y, desenvolve o sexo feminino. O número cromossômico padrão da nossa espécie, portanto, é 46. Se o número de cromossomos estiver acima da média ou abaixo da média, o indivíduo tem uma anomalia cromossômica. Se 23 cromossomos estiverem alterados, significa dizer que é uma euploidia, que é praticamente inviável na espécie humana. Indivíduos triploides, tetraploides, 3N e 4N respectivamente, você não vai encontrar para a nossa espécie, embora em algumas espécies de plantas isso seja possível de você encontrar e até mesmo em animais há essa possibilidade, especialmente aqueles que se reproduzem por partenogênese. Tudo bem? A partir do momento que nós analisamos um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos, isso é chamado de aneuploidia. Se tiver um cromossomo a mais, com 47 cromossomos, por exemplo, o indivíduo tem trissomia. Se ele tiver 45 cromossomos, um cromossomo a menos, ele tem uma monossomia. A monossomia mais famosa é a monossomia do cromossomo X, que determina a síndrome de Turner. Por sua vez, quando eu trabalho com trissomias, eu tenho a trissomia do cromossomo 13, que indica a síndrome de Patot, a trissomia do 18, que indica a síndrome de Edwards, a trissomia do 21, que indica a famosa síndrome de Down, a trissomia XXY, trissomia XXX, XYY, que são trissomias que envolvem cromossomos trissomia que envolvem cromossomos sexuais. Todas essas alterações cromossômicas, elas surgem a partir de um erro denominado de não disjunção cromossômica, que é quando os cromossomos, durante a formação dos gametas, não se separam corretamente. E é aí que envolve aquela velha ideia da mãe mais velha, porque mães mais velhas, os seus ovócitos também são mais envelhecidos. Então a chance desses ovócitos terem um erro durante a divisão celular na meiose 1, na meiose 2, é significativamente maior. Eu disse que a frequência maior é na formação dos gametas, eu não disse que exclusivamente, pois há casos raros aonde o desenvolvimento embrionário tem erro, a mitose apresenta um erro, e aí eu tenho a não disjunção cromossômica. E aí nós dizemos que é a formação do mosaicismo, indivíduos com células cromossomicamente normais e indivíduos com células com um número de cromossomos alterado. Tudo bem? Então vamos voltar agora para a nossa possibilidade de resposta. Ele está trabalhando que o indivíduo tem o cariótipo 47XY mais 18, o que indica que ele tem o cromossomo 18 a mais. Logo, ele é portador de uma mutação cromossômica numérica. Como é um cromossomo apenas a mais, é do tipo aneuploidia. E a alternativa correta é a letra E. Tudo bem? Então, galerinha, essa foi a nossa segunda aula de revisão. Abordamos agora a genética, um pouquinho de ácidos nucleicos, um pouquinho de divisão celular, de cariotipagem. Então, a gente tentou aí abordar vários assuntos ao mesmo tempo, seguindo, obviamente, a mesma temática e trabalhando, é claro, com itens do próprio Enem. Fique ligado no canal BioOnline e vamos acompanhar a revisão de biologia que vai fazer a diferença na tua prova no dia 11 de novembro.